No coração agitado da metrópole, em um apartamento modesto, porém acolhedor, reside Ana, uma jovem repórter investigativa. Sua existência até então era pautada por uma cadência suave e ordinária. O despertar matinal, o café da manhã, acompanhado pelas manchetes do dia e o deslocamento para o trabalho. Distingue-se por sua obstinação profissional e por uma curiosidade voraz, qualidades que frequentemente a impulsionam a perscrutar histórias negligenciadas por outros. A rotina de Ana sofreu um abalo drástico em uma certa manhã, quando um texto inesperado irrompeu em seu celular. A mensagem era lacônica e alarmante. Ana, evite o supermercado hoje à tarde. Algo nefasto está prestes a acontecer. Atônita, Ana examinou o remetente. Era seu próprio número. Inicialmente, cogitou uma brincadeira de mau gosto ou uma falha técnica, mas a seriedade e a urgência emanadas das palavras a inquietaram profundamente. Impulsionada pela curiosidade, Ana acatou o aviso e se absteve de ir ao supermercado naquela tarde. Mais tarde, ao sintonizar o noticiário, um choque gélido percorreu seu corpo ao constatar que um incêndio de proporções devastadoras havia assolado o supermercado, precisamente no horário mencionado na mensagem. Embora ninguém tenha sofrido ferimentos graves, o episódio dissipou qualquer resquício de dúvida de que a mensagem era algo mais do que uma mera coincidência. Nos dias subsequentes, as mensagens continuaram afluindo, todas oriundas do próprio número de Ana, alertando sobre eventos futuros. Uma mensagem previu um carro descontrolado que por pouco não ceifou a vida de um pedestre. Outra antecipou um vazamento de gás em seu edifício, cuja detecção precoce evitou uma possível explosão. Ana começou a discernir que as mensagens não apenas preveniam desastres, mas também pareciam direcionar suas próprias ações. Contudo, um fenômeno bizarro começou a se manifestar. Em uma noite, Ana recebeu uma mensagem que a deixou petrificada. Você será o catalisador de tudo isso. As palavras ressoaram em sua mente, semeando dúvidas e apreensão. Quem estaria enviando essas mensagens? E por que elas insinuavam que ela desempenharia um papel ativo nos eventos calamitosos que se avizinhavam? Empenhada em desvendar a verdade, Ana iniciou uma investigação minuciosa. Logo percebeu que as mensagens não eram meros alertas, mas sim elos de uma trama muito maior e mais sinistra. Além disso, notou que algumas mensagens continham detalhes que só poderiam ser do conhecimento de alguém que já havia vivenciado aqueles momentos. Era como se uma versão futura de si mesma estivesse tentando intervir no presente para evitar tragédias de maior magnitude. À medida que as mensagens se tornavam mais frequentes, Ana sentia que estava perdendo o controle da situação. Acordava, no meio da noite, com ideias para decisões que ainda não havia tomado, como se algo dentro dela estivesse orquestrando os próximos passos de forma automática. Em uma ocasião, ao revisitar uma mensagem antiga, deparou-se com trechos que não se recordava de ter recebido. Uma frase em particular a perturbou. Não há como escapar do que já foi iniciado. Essas experiências a deixaram desconcertada, mas Ana persistiu em seguir as instruções, persuadida de que estava salvando vidas. No entanto, não podia ignorar que algo estava profundamente errado. Cada nova mensagem parecia acarretar consequências mais graves, e ela começava a suspeitar que estava sendo utilizada para um propósito que transcendia sua compreensão. As mensagens se tornaram mais constantes e detalhadas. Algumas traziam instruções precisas, como não utilize o elevador amanhã às 14 horas, ou converse com o homem no café às 8 horas da manhã. Outras eram mais enigmáticas, como o tempo urge, ou você sabe o que deve fazer.
Ana tentava ignorá-las, mas cada vez que acatava os alertas, uma catástrofe era evitada ou, pelo menos, atenuada. Com o passar dos dias, Ana começou a identificar padrões nas mensagens. Elas pareciam emanar de si mesma, porém de uma versão futura. Ocasionalmente, Ana se deparava com detalhes inquietantes. Nomes desconhecidos, locais nunca visitados e acontecimentos ainda não concretizados. Era como se sua encarnação futura tentasse influenciar o presente, buscando prevenir desastres ainda maiores. No entanto, algo ainda mais perturbador pairava no ar. Em uma noite qualquer, ao revisar as mensagens antigas, Ana notou incongruências, pequenos erros que desafiavam a lógica. Por exemplo, uma mensagem previa que um amigo seria atropelado em um cruzamento específico, mas ao chegar ao local, a área apresentava uma configuração completamente diversa da descrita. Outra mensagem mencionava uma data já ultrapassada, porém o evento associado jamais se materializou. Ana começou a ponderar se as mensagens realmente emanavam de sua versão futura ou se alguma entidade ou indivíduo a estava manipulando. Impulsionada pela incerteza, decidiu investigar mais a fundo, dedicando-se a pesquisar fenômenos paranormais ligados a viagens temporais e a comunicação interdimensional. Suas descobertas a deixaram ainda mais apreensiva. Encontrou relatos de pessoas que alegavam ter recebido mensagens de seus eus futuros, todas com uma característica em comum. Invariavelmente, essas mensagens culminavam em eventos catastróficos. Algumas vítimas relataram que as mensagens se iniciavam como alertas úteis, mas gradualmente se transformavam em ordens impossíveis de ignorar, compelindo-as a agir de maneiras que resultavam em desgraças. Ana percebeu que as mensagens não eram meros avisos. Elas estavam ativamente moldando sua realidade. A cada instrução cumprida, o mundo ao seu redor parecia sofrer alterações sutis. Pessoas conhecidas começaram a desaparecer sem deixar rastros, e eventos testemunhados por ela passaram a ser esquecidos por todos, exceto por ela. Além disso, Ana começou a vivenciar fenômenos inexplicáveis. Em uma noite, ao encarar seu reflexo no espelho, vislumbrou uma versão distorcida de si mesma. Uma mulher com olhos sombrios e vazios, envolta em sombras. Ao tentar tocar o reflexo, ele se dissipou, restando apenas uma mensagem gravada no vapor do vidro: "Você não pode escapar." Ana tinha plena consciência de que precisava identificar quem ou o que estava enviando as mensagens. Contudo, quanto mais se aprofundava na investigação, mais turva a situação se tornava. A dúvida começou a corroer sua sanidade, questionando se as mensagens eram reais ou meros produtos de sua imaginação. Para agravar a situação, mudanças físicas começaram a ocorrer em seu ambiente. Certa noite, ao retornar para casa, percebeu que seu apartamento estava diferente. Móveis ligeiramente fora de lugar, portas que ela tinha certeza de ter trancado abertas e um aroma peculiar pairando no ar. Tentou se convencer de que estava exausta ou imaginando coisas, mas a sensação de que algo estava errado se intensificava a cada instante. Ana também começou a receber visitas inesperadas. Estranhos que nunca havia visto antes surgiam em sua porta, indagando sobre as mensagens. Alguns deles divagavam de forma incoerente, mencionando eventos futuros ainda não concretizados. Outros simplesmente a fitavam em silêncio antes de desaparecerem na multidão. Desesperada, decidiu buscar ajuda. Entrou em contato com especialistas em fenômenos sobrenaturais, que sugeriram que as mensagens poderiam ser parte de um ciclo temporal autoimposto. Segundo eles, a versão futura de Ana poderia estar tentando corrigir erros do passado, mas ao fazê-lo, estaria gerando novos problemas que perpetuavam o ciclo.
Os especialistas também advertiram que, ao seguir as instruções das mensagens, sem questionar, Ana poderia se tornar a causa direta dos eventos que tentava evitar. Essa explicação elucidava a mensagem anterior. Você será a razão pela qual tudo isso acontece. Dias depois, Ana recebeu uma mensagem que a petrificou. Amanhã, você será responsável pelo colapso do edifício Central Park. Não há como evitar. O imponente arranha-céu, um marco arquitetônico no coração da metrópole, abrigava diariamente milhares de trabalhadores e residentes. Ana, ciente da necessidade de evitar um desastre de proporções catastróficas, sentia-se impotente diante da magnitude do desafio. Em busca de soluções, ela recorreu a especialistas em ocorrências paranormais. Os estudiosos sugeriram que as comunicações misteriosas poderiam ser manifestações de um ciclo temporal autossustentável. Segundo a análise deles, a versão futura de Ana estaria empenhada em retificar equívocos do passado, porém, ao fazê-lo, inadvertidamente gerava novos problemas que mantinham o ciclo em perpetuidade. Os peritos alertaram que a obediência cega às instruções contidas nas mensagens poderia transformar Ana na causa primária dos eventos que ela desesperadamente buscava prevenir. Tal avaliação lançava luz sobre a mensagem premonitória anterior. Você será o motivo por trás de tudo isso. Em um momento de desespero, Ana optou por confrontar sua contraparte futura diretamente. Ela observou que as mensagens surgiam consistentemente em momentos cruciais, geralmente durante eventos de grande importância. Elaborou então uma estratégia. Registrou meticulosamente vídeos e áudios ao longo de seus dias, documentando cada ação e decisão, na esperança de obter provas de que estava sendo manipulada. No dia previsto para o colapso do edifício Central Park, Ana dirigiu-se ao local, determinada a desvendar a verdade por trás dos eventos. Recebeu então uma nova mensagem. Vá para o último andar. Restam 10 minutos antes da destruição. Hesitante, ela acatou a ordem, ascendendo ao topo da estrutura. Lá deparou-se com uma figura enigmática, uma versão mais velha e abatida de si mesma. A mulher fitou Ana com um olhar gélido e proferiu: tentei te salvar, mas você nunca aprendeu. Agora chegou a sua hora de pagar. Antes que Ana pudesse responder, o edifício começou a estremecer violentamente. Ela percebeu que estava aprisionada em um ciclo temporal infinito, fadada a reviver os mesmos acontecimentos repetidamente em uma busca constante por reparar erros que ela mesma havia originado. Após a derrocada do edifício, Ana despertou em sua cama, como se nada tivesse ocorrido. Tudo parecia transcorrer normalmente, até que ela verificou seu celular e encontrou uma nova mensagem: recomece. Ela compreendeu que estava presa em um ciclo interminável, compelida a repetir os mesmos eventos, sempre em busca de evitar tragédias, mas invariavelmente fracassando. A cada tentativa de escapar, as consequências se tornavam mais graves. Com o passar dos anos, outras pessoas começaram a receber mensagens semelhantes, alertando sobre uma catástrofe iminente. Surgiram rumores de que as mensagens eram enviadas por uma entidade conhecida como a Guardiã do Tempo, uma força sobrenatural que utilizava indivíduos como Ana para corrigir falhas temporais. Contudo, a natureza exata do envolvimento de Ana permanecia um mistério, assim como sua possível integração à própria entidade, tornando-se uma engrenagem essencial na manutenção do ciclo. Especulações davam conta de que Ana havia sido designada como uma corretora temporal, uma pessoa incumbida de intervir em eventos futuros para impedir o colapso total da realidade. No entanto, tais intervenções também geravam novos problemas, perpetuando o ciclo sem fim.
Em uma entrevista rara concedida por um indivíduo que alegava ter recebido mensagens semelhantes, a pessoa declarou: "As narrativas não desaparecem. Elas aguardam o momento propício para serem recontadas." Se você apreciou esta história, inscreva-se no canal para descobrir outros contos de terror. Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe nos comentários qual parte da história te causou mais apreensão. Até o próximo encontro.